Eu despertei uma rara classe de suporte, mas minha namorada, Liu Huyan, terminou comigo assim que soube. Colegas ao redor zombam de mim por ser um lixo, até o diretor quer retirar meu subsídio de recursos, só porque a profissão que despertei é a de invocador. Profissão de esgoto conhecida, limite baixo de bestas invocadas, incapazes de reviver após a morte. Na fase posterior, mesmo a tarefa básica de transferência de classe não pode ser concluída, mas o que eles não sabem é: ao me transferir, eu também despertei o sistema produtor de ouro mais forte. Talento 1. Runas Aztec. Receba 2 extrações Aztec iniciais e, subsequentemente, extrai aleatoriamente uma runa a cada 10 episódios. Talento 2. O invocador básico é promovido a ígneo. Existe uma base mútua entre os ígneos, o que aumenta muito o poder de combate do ígneo. Talento 3. Durante o trabalho, o próprio invocador permanece invencível até que todos os ígneos sejam derrotados. Neste mundo de transferência de classe universal, para um profissional comum, mesmo obter um talento é uma sorte tremenda. Um gênio raro, e o sistema produtor de ouro concede diretamente 5 talentos. Cada talento é incrivelmente adequado para um invocador. Então, mesmo que ninguém veja o invocador com bons olhos, eu não me preocupo nem um pouco. Mas mesmo que eu tenha um sistema, eu não vou desistir das coisas que devo recuperar. Olhando para Liu Huyan, eu disse levemente: tem certeza que quer terminar? Liu Huyan ficou surpresa por um momento. Então, ela fingiu uma expressão de vítima. Você sabe por que eu seria sua namorada? Eu quase ri. Se não fosse por você me chamar de irmão e aparecer coincidentemente na frente do corpo original todos os dias, o corpo original teria ficado obcecado por você. Li Yao, você deveria morrer. Deusa, diga os atos desprezíveis que Li Yao fez com você, e nós faremos justiça para você. O objetivo de Liu Huyan foi alcançado. O objetivo de Liu Huyan foi alcançado. O diretor Zhang Yi apareceu na frente de todos. O que está acontecendo? Alguém se aproximou do diretor e recontou o que aconteceu agora. Zhang Yi franziu a testa enquanto ouvia. Ele perguntou severamente: o que a colega Liu disse é verdade? Ao ouvir isso, levantei uma sobrancelha. Este diretor também é lamentavelmente estúpido. A colega Liu quer terminar, e eu concordo. Mas já que vamos terminar, você não vai devolver as coisas que te dei? Devolvo o líquido nutritivo egípcio. Ah, e também o item de armazenamento final que você usa na mão esquerda. Os olhos de Liu Huyan se arregalaram instantaneamente. Seja o líquido nutritivo egípcio ou o item de armazenamento. Ambos são coisas que não têm preço. Ele não está disposto a desistir deles. Além disso, ele já bebeu o líquido nutritivo. Se não, como ele teria qualificação para carregar a energia de uma classe de nível extremo? Então, ele fingiu estar vulnerável, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Quando eu estava prestes a falar, fui interrompido pelos alunos ao redor, que o forçaram a coagir uma mulher fraca. Que tipo de homem é você? O jovem mestre da família Li realmente quer as coisas de uma mulher? Você não tem vergonha? Eu ignorei completamente essas pessoas. Os presentes que dei à minha namorada. Agora que terminamos, estou pegando os presentes de volta. Qual é o problema? A expressão de Liu Huyan ficou sombria. O anel de armazenamento, eu posso te devolver. Estou falando do anel de armazenamento e da solução nutritiva. Essa solução nutritiva vale pelo menos 50 milhões no mercado. Você está pensando em dar o calote? Assim que essas palavras foram ditas, um clamor soou ao redor. Uma família comum não conseguiria juntar essa quantia. Em 10 vidas sem comer nem beber. Os alunos que originalmente queriam ajudar a Deus imediatamente se encolheram. Eles até pensaram que Liu Huyan era louca por aceitar um presente de 50 milhões e ainda terminar o relacionamento. Será que ela ficou louca? Zhang Li também arregalou os olhos. Se fossem pequenas coisas ou pequenos presentes, ele teria ajudado Liu Huyan a pagar, mas acabou sendo 50 milhões. Vender todos os seus bens não valeria tanto dinheiro. Vendo as expressões das pessoas ao redor, Liu Huyan ficou um pouco nervosa. Se isso continuar, a imagem que ela trabalhou tanto para manter vai desmoronar. Vendo a situação da colega Liu, parece que ela não quer pagar. Então nos vemos amanhã no Tribunal Federal. Não sinto nenhuma simpatia pela mulher à minha frente. Ela quer ter as duas coisas, mas eu não vou deixá-lo escapar facilmente. Devolver? Eu devolvo, não é? Ao ouvir que eu ia levá-la ao Tribunal Federal, Liu Huyan imediatamente tirou o anel da mão. Se ela realmente fosse ao tribunal, todas as coisas sujas que ela fez ao longo dos anos
seriam expostas. Naquele momento, não seria apenas 50 milhões. O anel, eu te devolvo primeiro. Vou te devolver a solução nutritiva restante o mais rápido possível. Eu ainda balancei a cabeça. No mundo dos profissionais, dinheiro é a coisa menos útil. Eu olhei para o diretor Zan sorrindo. Lembro que em um subsídio de nível 1, há algo chamado emblema de troca de habilidade de nível 1, certo? Li Yao simplesmente não está em conformidade com as regras. Não está em conformidade com as regras? Se não fosse pela solução nutritiva de nível 1, como Liu Huyan, poderia se tornar uma profissional de nível 1 e receber esse subsídio? Zan Yi e Shen Zhuo pensaram por um momento. As coisas podem ser suas, mas isso termina aqui. Dito isso, um emblema do tamanho da palma da mão voou para fora da mão de Zan Yi. Ele não tem escolha. Li Yao não é um plebeu sem antecedentes. Atrás dele estão 2 ocupantes de profissões de terceiro nível. Se causar problemas, mesmo ele não conseguirá lidar com isso. Peguei o objeto voador e olhei profundamente para o diretor Zan e Liu Huyan. Termina aqui. Quer mandar brasa? Voltei para casa e abri o painel do sistema. Sistema, extraia o X. Parabéns. Você extraiu a primeira runa, treinamento de combate rúnico de nível ouro. Parabéns. Você extraiu a segunda runa, fundo de red rúnico de nível cor fria. Meu rosto mostrou alegria. O fundo de red é o X mais forte da categoria de corretagem no estágio inicial, sem exceção. Agora eu tenho um talento de elevação de estrelas. Você pode usar diretamente a corretagem para elevar as estrelas de suas invocações, aumentando assim significativamente os atributos. Para mim, o fundo de red é simplesmente a runa X mais adequada. Fundo de red, nível cor fria. Receba diretamente 50 corretagens. A cada 5 níveis de classificação Yuan, você pode receber 10 corretagens. Treinamento de combate, nível ouro. Selecione um filho adotivo. Mate monstros cujo nível seja inferior ao do filho adotivo para obter permanentemente um poder. Ao ver o efeito da runa X, respirei fundo. A razão pela qual o invocador é chamado de esgoto, para colocar de forma simples, é que o talento é limitado. As invocações não são fortes o suficiente, mas com o treinamento de combate, matar monstros pode aumentar o poder indefinidamente. Mesmo no estágio final, é possível matar um dragão com uma única facada. Agora eu tenho que conseguir primeiro um livro de habilidades de besta invocado está certo. Abri o computador e cliquei no novo site construído pela Federação. Depois de inserir o emblema de troca, todos os tipos apareceram instantaneamente na página. Touro de chifre, General Goblin. Embora existam muitos livros de habilidades do tipo, mas eu já tenho meu próprio objetivo. Meu talento determina que, enquanto os filhos adotivos não morrerem todos, você não pode atacar a si mesmo. Além do talento de treinamento de combate, derrotar monstros aumenta permanentemente o poder. Então minha primeira invocação só pode ser um monstro do sistema físico com forte capacidade de sobrevivência. Depois de filtrar dessa forma, apenas um livro de habilidades atende às minhas necessidades. Louva a Deus do vazio. Invocar. Eu escolho trocar diretamente. O livro de habilidades apareceu diretamente na minha frente através de um método de transmissão especial da nova rede. Eu não hesitei e escolhi usá-lo diretamente. Parabéns, você assinou um contrato com o Louva a Deus do Vazio. O Louva a Deus do Vazio recebeu a personalidade de filho adotivo. Um leve pensamento. Depois de deduzir mais 50 pontos de mana, um Louva a Deus roxo ovo apareceu na sala. Nome: Louva a Deus do Vazio. Nível 1. Aumenta com o nível do invocador. Grau S. Modelo: Assassino. Criatura do Vazio. Nível de estrela: 1 estrela. São necessárias 15 moedas de ouro para aumentar o nível de filho adotivo de grau S. Vida: 350. Força 12. Espírito 6. Agilidade 23. Resistência 7. Habilidade 1. Ataque do Vazio. Esconda-se no vazio. Recarga: 12 segundos. Habilidade 2. Saborear o medo. Causa 200% de dano físico ao alvo. Se não houver outras unidades inimigas dentro de um raio de 2 metros do alvo, este dano é dobrado. Recarga: 5 segundos. Considerando os atributos atuais, mesmo um profissional de nível 1 como Liu Huyan, em uma situação 1 contra 1, é provável que não consiga derrotar o Louva a Deus do Vazio. Se for um invocador comum, o invocador não consegue avançar. No máximo na segunda transferência, a força de um profissional de nível 1 ultrapassará a de um invocador de nível 1.
Esta é a razão pela qual o invocador fica fraco mais tarde, mas como tenho o talento de aumentar o nível de estrela, não preciso me preocupar com este problema. O sistema me dá um aumento. Assim que as palavras caíram, o louva-a-Deus do vazio que ainda estava na matriz de invocação. O corpo de repente inchou. O volume original de menos de meio metro agora aumentou para cerca de 1,2 metros. Esta é uma criatura inseto. Um volume de 1,2 metros já é bastante exagerado. As lâminas quase meio metro das patas dianteiras. Ninguém se atreve a ser negligente. Os dados também mudaram. Nome: louva-a-Deus do vazio. Nível 1, grau S, modelo, assassino, criatura do vazio. Nível de estrela, 2 estrelas. São necessárias 40 moedas de ouro para aumentar o nível de filho adotivo de grau S vida, 1150. Força 31, espírito 12, agilidade 43. Resistência 23, habilidade 1, ataque do vazio. Esconda-se no vazio. Entra no estado invisível de nível 5. O primeiro ataque normal após ficar invisível causa 300% de dano físico. Recarga, 9 segundos. Habilidade 2, saborear o medo. Causa 300% de dano físico ao alvo. Se não houver unidades inimigas dentro de um raio de 2 metros do alvo, este dano é dobrado. Recarga, 4 segundos. Eu olhei para os atributos do louva-a-Deus do vazio e balancei a cabeça satisfeito. A vida ultrapassou 1000. No nível 1, já é considerado HP de chefe, força representa poder de ataque, proporção de 1:1. Resistência representa defesa e HP, um profissional novato comum, equipado com uma arma novata. No máximo 15 pontos de força, 15 pontos de ataque de força contra 23 pontos de resistência, no máximo causará 1 ponto de dano forçado. 1150 de HP, mesmo que fique parado deixando esses profissionais novatos atacarem, o dano causado não é tanto quanto a regeneração de HP que eu tenho. O que eu preciso fazer agora é esperar até amanhã. Aumentar o nível o máximo possível, chegando ao nível 5, obter a recompensa em moedas do fundo de rede. A louva-a-Deus do vazio ainda pode ser aprimorada. Na manhã seguinte, acordei pontualmente. A louva-a-Deus do vazio se esconde no vazio, como um guarda, imóvel, contanto que não ataque. Sua invisibilidade pode ser mantida indefinidamente, combinada com o talento de dano direto. Estimulação é quase uma existência imortal. Quando cheguei à entrada da instância, já estava lotado. Alunos, fiquem quietos. Antes de abrir a instância, vou dizer algumas palavras. Com a abertura do diretor Zan, o local ficou imediatamente silencioso. Além do tratamento, as classes de combate principal devem trazer uma classe de cura. Classes de tanque entram na instância juntos. Não pensem que a dificuldade da instância é baixa agora e abandonem as classes de suporte para morrer sozinhos. Os alunos que originalmente pensavam em jogar sozinhos se acalmaram, e logo alguém perguntou: por que Li Yao não precisa trazer suporte? Zhang Yi disse calmamente: Li Yao é um invocador. Você pode perguntar ao suporte se ele está disposto a formar equipe com ele. Vários suportes balançaram a cabeça repetidamente ao ouvir isso. Vendo a aparência desses suportes, também soltei um suspiro de alívio. Meu objetivo é passar nas 4 universidades do Reino do Dragão. Ainda é mais seguro para mim subir de nível sozinho. Ok, agora faltam 10 minutos para a instância abrir. Vocês se agrupem sozinhos. Se algum suporte não encontrar equipe, pode vir aqui na frente me procurar. Eu vou ajudar vocês a encontrar. De repente fui atraído. Um mago com um manto azul claro. Liu Huyan, com seu manto, caminhou diretamente até mim, sendo um invocador. Agora deve ser difícil encontrar uma equipe, certo? Nossa equipe ainda precisa de um dano. Que tal se juntar a nós? Sob os olhares invejosos de muitos alunos, eu disse casualmente: está sonhando alto. Então deixei Liu Huyan parada no lugar e fui direto para a instância. Espere. Liu Huyan não reagiu por um momento. Escolher uma profissão e não acompanhar. Você é apenas um invocador. Não me diga que você quer ir sozinho. Não me incomode. Só porque eu tenho uma criatura invocada. Quer que eu te ajude a subir de nível? Liu Huyan ficou furiosa e não conseguiu falar por um tempo. Vamos entrar também. Atrás dele, forçando a fuga noturna da profissão de tanque principal. Apalpando o escudo de bronze em sua mão, mesmo sem uma razão, a força da nossa equipe é absolutamente única. Quando a masmorra terminar, quando ele vir nosso nível, ele vai se arrepender. Ouvindo isso, Liu Huyan retirou o olhar e bufou friamente, liderando a equipe para a masmorra. Depois de um brilho de luz, eu apareci em uma floresta.
Aqui a densidade de monstros não é alta, é relativamente seguro. Eu vou despachar o louva-a-Deus do vazio escondido ao meu lado. Com um pensamento, o louva-a-Deus do vazio correu para longe em uma velocidade extremamente rápida. Um par de garras afiadas erguidas, cortando para baixo, matando o coelho das sombras. Valor de experiência 1%. Treinamento de combate real acionado. Força do louva-a-Deus do vazio mais 1. Morte instantânea. Apenas 10 minutos se passaram. O louva-a-Deus do vazio caçou dezenas de coelhos das sombras. Originalmente, eu planejava subir de nível na masmorra para novatos. Nível 10 antes de sair. Afinal, os monstros da natureza são muito mais fortes. Agora parece que o louva-a-Deus do vazio de 2 estrelas enfrenta monstros do mesmo nível. É uma morte instantânea. Mesmo através do treinamento de combate real, o atributo de força ainda está aumentando constantemente. Espere até o nível 5. Receba o dinheiro do fundo de Red. O louva-a-Deus do vazio sobe para 3 estrelas. Parta para a natureza. Em menos de 20 minutos, eu dei um nível acima. Através do treinamento de combate real, a força do louva-a-Deus do vazio atingiu 137 pontos. Agora, o coelho das sombras de nível 1 não pode mais aumentar a força do louva-a-Deus do vazio. Eu escolho continuar indo para as profundezas da floresta. No caminho, são mortes instantâneas sem suspense. Além do servo de nível 3 com resistência aprimorada, que precisa provar o medo uma vez, o resto é facilmente morto instantaneamente. Eu sigo a trajetória do louva-a-Deus do vazio, caminhando lentamente para frente. Logo eu descubro. Quando a distância do louva-a-Deus do vazio excede 500 metros, o talento do estrategista direto falhará. Enquanto eu estava pensando, uma luz dourada brilhou do meu corpo. Então, não deve levar mais de 3 horas. Eu posso subir para o nível 5. Eu controlo o Void Mantis enquanto avanço para o lugar mais profundo. Ao mesmo tempo, fora do portal, alguns diretores da escola também prepararam chá para a mesa de roupas prontas. Eu me pergunto a que nível esses pirralhos chegarão no primeiro dia deste ano? Alguns devem chegar ao nível 5, certo? Alguém se lembra qual foi o nível mais alto em Jiangou no primeiro dia? Eu me lembro que foi o nível 7. Há 3 anos, o único profissional de classe S em Jiangou, Zhang Li, ouvia os outros falando e pensava. A equipe de Liu Huyan é toda de profissionais de classe B. Não é grande problema chegar ao nível 5. Só me pergunto a que nível o garoto Liao pode chegar. De repente, uma aura enorme invadiu. A expressão de Zhang Yi mudou drasticamente. Como esse cara veio? Li Yang, presidente da guilda de Yingna, pai de Li Yao, viu que havia um assento vazio ao lado de Zhang Yi. Li Yang sentou-se sem cerimônia. Diretor Zhang, quanto tempo? Zhang Yi rapidamente serviu uma xícara de chá para Li Yang. Presidente Li está aqui para ver o garoto Li Yao, certo? Li Yang pegou o chá e colocou na frente dele, sorrindo. Nesses 3 anos, Xiao Yao tem contado com os cuidados do diretor Zhang. Zhang Yi acenou com a mão. Eu não fiz nada. Li Yao é muito inteligente. A transição de classe também é muito boa. O diretor Zhang está brincando. O que há de bom em um invocador? Mas não importa. Se essa carreira não der certo, eu ainda posso ajudar. A criação da guilda Yingna foi para esse garoto. A expressão de Zhang Yi mudou ligeiramente. O significado das palavras do outro. Mas os profissionais de terceira classe também são divididos em fortes e fracos, como Li Yang, que está no nível 60. Apenas a tarefa de transição do último anel o separa da 4ª classe e ele frequentemente frequenta masmorras selvagens. Todos esses diretores somados não são páreo para ele. Uma luz brilhou em uma cópia de novato. Menos de 3 horas após entrar na cópia, eu cheguei com sucesso ao nível 4. O Void Mantis é completamente diferente de quando entrou. Nome: Void Mantis. Nível: 4. Grau: Classe S. Ligação: Assassino. Estrelas: 2 estrelas. HP: 1900. Força: 395. Espírito: 22. Agilidade: 74. Vigor: 38. Habilidade: Ataque de distorção do vazio, saborear o medo. Por causa do treinamento prático Aztec, a força atingiu um ponto inacreditável. Eu levo o Void Mantis para as profundezas da floresta. A maioria aqui são monstros de nível 5 e 6, mas na frente do Void Mantis com quase 400 de força. É tudo uma garra de galinha divina, areia da terra heróica, deslumbrante precisamente 0,9%. Treinamento de combate acionado. A força da louva-a-Deus do vazio aumenta em 1.
Jisha acena com o lobo lunar. O golpe final do monstro Jisha, requinte precisamente 0,7%, treinamento de combate acionado. A força da louva a Deus do vazio aumenta em 1. A essa velocidade, posso chegar ao nível 5 em mais uma hora. Ainda falta metade do tempo, por que não ir direto ao centro e ver se há um chefe? Do outro lado, para obter bons resultados na cópia do novato, Liu Hui entrou na cópia. Então, ele liderou sua equipe para caçar monstros de alto nível nas profundezas. Algumas pessoas sentaram-se em pilhas de pedras para descansar. O corpo estava coberto de feridas e a saúde estava prestes a acabar, mas Liu Huyan estava particularmente animado. O tempo de abertura da cópia é inferior à metade. Antes do final da cópia, ele definitivamente será capaz de subir para o nível 5. Os 4 companheiros de equipe restantes estavam carrancudos. O golpe final do monstro Jisha, requinte cabeça grande. Liu Huyan aproveitou seu alto ataque para agarrá-los. Liu Huyan viu suas expressões. Também sabia o que eles estavam pensando, mas o que isso importava para ele? Se você não tem habilidade, culpe os outros por roubar monstros. O que ele se importa é apenas seu próprio nível. Agora provavelmente ninguém tem um nível mais alto que o meu, certo? Afinal, agora existem 4 classes B ajudando-o a subir de nível, mas pensando em outras escolas. Existem várias equipes semelhantes. Liu Huyan estava um pouco ansioso em seu coração, com medo de ser o primeiro. Descansamos bem, vamos continuar. Justamente neste momento, um rugido surpreendente ecoou pela floresta. Uma enorme cabeça de lobo abriu sua boca cheia de sangue. Inundou os olhos de todos. Não houve tempo de reação. Um grito repentino apareceu. Liu Huyan e os outros acordaram de um sonho, olhando horrorizados para a cena diante deles, incapazes de escapar. Apenas em um encontro, ele perdeu um braço. Liu Huyan quase não hesitou. Ele se virou e correu, jogando para trás seu antigo estilo de deusa. Os outros alunos rapidamente o seguiram, ouvindo os gritos miseráveis atrás deles. Um suporte profissional estava um pouco ressentido. E quanto a ele? Ele ficará bem. Felizmente, Liu Huyan na frente nem sequer olhou para trás. O emblema do mapa emitido pelo tutor é na verdade um tipo de adereço de primeiros socorros. Antes de sofrer ferimentos fatais, teletransporte-se para fora da cópia. Ao ouvir isso, um suporte profissional também não teve mais escrúpulos e seguiu Liu Huyan para fugir. No entanto, Liu Huyan não contou a todos que, uma vez ativado o item de emergência, não é possível entrar novamente, entrando em qualquer cópia jurisdicionada pela Federação. Depois de correr por um longo tempo, eles se esconderam atrás de uma grande árvore. Esse é o boss final da cópia de novato. O arqueiro da equipe perguntou, ofegante. Exatamente. Liu Huyan enxugou o suor da testa. Monstro-chefe de nível 8. É o único monstro que não foi enfraquecido na cópia de novato. Não enfraquecido? Isso não é uma besteira? A classe de suporte relembrou a cena agora e não pôde deixar de tremer. Rouxinol é o cavaleiro escudo de prata tanque principal obrigatório, e ainda mais pontos de resistência. Nem sequer aguentou um encontro. Quem pode suportar o ataque desse monstro? Liu Huyan moveu os lábios. O diretor Zhang contou a ele muito sobre as precauções das profundezas, incluindo o lobo gigante agora, lobo sanguinário da floresta. Os verdadeiros filhos do céu não conseguem mais se exercitar enfrentando monstros de cópia enfraquecidos. O lobo sanguinário da floresta foi preparado para aquele grupo de pessoas. Liu Huyan suspirou. A diferença entre o lobo gigante e ele é como a diferença entre ele e aqueles profissionais de nível S. Um momento depois, Liu Huyan pegou o cajado no chão e se levantou. Todos descansaram bem, então vamos continuar praticando nas profundezas. Você está doente? Você ainda ousa ir para as profundezas? A classe de suporte saltou diretamente do chão. Liu Huyan olhou para ele com indiferença. Contanto que você evite aquela direção, não haverá nenhum problema. O diretor Zhang disse. Contanto que não haja sangue no corpo e você fique a mais de 700 metros do lobo sanguinário da floresta, o lobo sanguinário da floresta não perseguirá implacavelmente. Espere, sangue? Liu Huyan de repente reagiu. A cena de Etão tendo seu braço arrancado e sangue espirrando de repente apareceu em sua mente. Liu Huyan não hesitou, nem mesmo lembrou, e correu na direção oposta. Os outros viram Liu Huyan fugindo desamparadamente. Na corrida de Liu Huyan, apenas terror permaneceu em sua mente. Com sangue no corpo, não importa para onde você escape, você será alvo do lobo sanguinário da floresta. Em uma situação de emergência, Liu Huyan
Só consegue pensar em uma solução. Ele olhou para seus companheiros de equipe atrás dele com um olhar sombrio. Aquele arqueiro ficou surpreso por um momento. Então ele reagiu. Assim que estava prestes a amaldiçoar, ele descobriu que havia um profissional solitário se dirigindo para lá. Os dois se olharam e rapidamente se aproximaram. Eu já havia chegado primeiro e descoberto Liu Huyan e outros, e também da percepção do lobo da floresta do vazio. A pequena coisa seguia o gigante atrás deles. No segundo seguinte, houve um estrondo. Um lobo gigante com pelo vermelho escuro apareceu diante de todos com os pés em uma árvore grande, sedento de sangue e rápido. Ele estava se lançando em minha direção. Justamente neste momento, o ar sob o lobo da floresta sanguinária se distorceu repentinamente. Duas lâminas duplas roxo-escuras com um calafrio sinistro apareceram silenciosamente. As duas lâminas duplas deslizaram em um padrão cruzado no ar. Deixando um traço no ar, o enorme corpo do lobo da floresta sanguinária parou no ar. Eu balancei minha cabeça em choque. Ainda não consigo lançar um ataque. 12.841. Matar uma criatura-chefe de nível superior. Lobo da floresta sanguinária. Ganho de experiência em 142%. Nível elevado para o nível 5. Fundo de rede acionado. Receba moedas de ouro. Treinamento de combate real acionado. Força do louva a Deus do vazio aumentada em 1. Duas linhas pretas apareceram lentamente no corpo do lobo da floresta sanguinária. Sangue jorrou como uma coluna. Um baú prateado pálido flutuante apareceu no céu acima do corpo. Olhando para a cena à sua frente, Liu Huyan sentiu uma onda de bloqueio cerebelar. Várias pessoas permaneceram paralisadas como se o tempo estivesse parado. Eu não pensei em prestar atenção a eles e coloquei o baú prateado pálido no item de armazenamento. Agora que cheguei ao nível 5 e tenho o dinheiro do fundo de rede, não há nada para se apegar nesta cópia para novatos. Ignorando Liu Huyan e os outros que estavam paralisados no local, caminhei em direção à entrada da cópia. Depois que uma luz brilhou, eu olhei para o homem de meia idade que se aproximava rapidamente. Li Yao, por que você saiu tão rápido? Você saiu tão cedo? Não foi um desafio, então eu saí. Li Yao não conseguiu entender essas palavras por um tempo. Uma exclamação veio de trás de Li Yao. Li Yao está apenas no nível 5. Zhang Yi está confuso. Agora são apenas 3 horas desde que a cópia foi aberta. Mesmo contando com um profissional de nível acima de S, o tempo mais rápido para atingir o nível 5 é de 5 horas. O chefe tem muita experiência, então estou no nível 5. Não há modéstia no meu dicionário. Este é um mundo de alto nível onde monstros estão desenfreados. Contanto que os superiores não sejam estúpidos, quanto maior o talento que eu mostro, mais recursos certamente obterei. Você também matou o chefe. Aquele era o lobo da floresta sanguinária. Minha voz caiu e exclamações vieram imediatamente ao meu redor, vendo que Zhang Yi não respondeu. Eu sorri. A propósito, diretor Zhang, gostaria de me candidatar à fronteira de Jiangou. Depois de um tempo, Zhang Yi finalmente voltou a si. Eu tirei a desculpa que já havia pensado. Cada profissional tem a probabilidade de obter talentos ao se transferir. É apenas que a probabilidade é como ganhar alguns pequenos objetivos na loteria. Quase ao ouvir que eu despertei um talento que poderia fortalecer minhas invocações de alguma forma. Mesmo Li Yang, que estava acostumado com grandes tempestades, não pôde evitar rir para o céu. Depois de um momento de excitação, Li Yang parecia sério. Você pode dizer aos outros que despertou um talento, mas é melhor não contar as informações do talento para outras pessoas. Não há problema em mostrar o talento apropriadamente, mas se você for muito mais forte do que os outros, será perigoso atrair inveja. Nosso povo também não é um bloco de ferro. Eu concordo. É por isso que eu só mencionei o talento de armamento. Meia hora depois, Li Yang me levou para o sul de Jiangou e, depois de algumas instruções, dirigiu para longe. Uma alta muralha fica aqui, separando as áreas de vida humana das áreas de vida de monstros. Ao longo da rua na entrada e saída da muralha, há muitas lojas abertas. A mais famosa delas é a Guilda dos Aventureiros. E a nova Bolsa de Valores Wang. Depois de aceitar algumas tarefas aleatoriamente, saí da Guilda dos Aventureiros. Cheguei à entrada da fronteira. O porteiro pegou meu certificado de saída da cidade. Nível marcial. Você tem certeza de que quer sair da cidade? Eu não disse nada, apenas balancei a cabeça. O porteiro rapidamente passou na verificação. Existem muitos monstros lá fora. Tenha cuidado, especialmente à noite. Os monstros se tornarão ainda mais violentos. Os atributos também serão muito mais fortes.
Certifique-se de encontrar um lugar para evitar com antecedência. Diante das instruções verbosas do porteiro, eu não interrompi e ouvi pacientemente, então fiz uma leve saudação e saí do portão da cidade. Uma rajada de vento frio soprou em meu rosto, misturada com um pouco de cheiro de sangue. À medida que me aprofundo, a história pode ouvir um rugido vindo de longe. Vendo que não havia ninguém por perto, eu peguei de meu reino de armazenamento. Peguei o baú de tesouro de prata que a naja florestal sanguinária dropou. A caixa do tesouro brilhava prateada e desapareceu. 2 peças de equipamento apareceram na minha frente. Amuleto sanguinário. Qualidade prata. Nível de requisito de equipamento 5. Força mais 30 ou mais. Atributo do equipamento 1. Força mais 10. Agilidade mais 15. Constituição mais 10. Atributo do equipamento 2. Passivo sanguinário. Restaura 5% da vida do usuário com base no dano causado. A invocação do usuário pode ativar o sanguinário. Sangue. Qualidade bronze. Nível de requisito de equipamento 5. Atributos do equipamento. Agilidade mais 8. Constituição mais 5. Eu coloquei as 2 peças de equipamento e então usei moedas de ouro para atualizar o Louva-a-Deus do Vazio para 3 estrelas. Na sombra, o corpo da Louva-a-Deus do Vazio repentinamente desferiu um golpe, a força de se mover para a posição desceu. A aura que irradiava de seu corpo aumentou, seu tamanho dobrou e todos os seus atributos aumentaram loucamente. O que mais me animou foi que a Louva-a-Deus do Vazio de 3 estrelas ativou outra nova habilidade. Habilidade 3, Estocada do Vazio, lança espinhos explosivos. Causa 250% de dano físico aos inimigos na área frontal. Recarga. Talento desperto. Isso é interessante. Xiao Zhen. Pegue os recursos de Li ao DL e eleve-os ao nível S. O chamado Xiao Zhen. O jovem parecia consistente. Os recursos de nível S do Lorde da cidade não foram prometidos a Yuvenhao? Aquele Yuvenhao não é uma classe S. Se ninguém conseguir esses recursos, dê a ele. Agora que alguém é possível, naturalmente não tem nada a ver com ele. Quanto à família Yuven, o homem de meia idade se levantou e deu um tapinha no ombro de Xiao Zhen. Claro, isso é para você lidar. Eu acredito muito em você, haha. Fronteira de Jiangou. Eu limpei, classifiquei e guardei os materiais de monstros. Os materiais da missão são suficientes. Novos monstros apareceram aqui, cães de caça das ruínas, nível 17. HP 3050. Urso da Terra, nível 19. HP 6100. 2 monstros próximos ao nível 20, exceto por HP e habilidades. Já não são nada mais fracos que os lobos da floresta sanguinários da masmorra de novatos. Olhei ao redor. Havia pelo menos 20 monstros em minha visão. A próxima, Louva-a-Deus do Vazio. Corpo. Um corpo preto apareceu de repente, e uma fileira de espinhos frios desembainhou. O som de ploft ploft ecoou. Eu estava parado à distância, e o painel do sistema na minha frente. Foi imediatamente dominado por barragens. A fronteira na noite, até mesmo na grama, transmite. Uma aura de terror e perigo. A Louva-a-Deus do Vazio está aqui novamente, lutando por quase meia hora. Aqueles monstros que vieram um após o outro pareciam não se importar. Com suas vidas. Isso é o que o tio porteiro disse, monstros baratos à noite. Minha expressão era solene. Os monstros aqui parecem ser infinitos, mesmo que seja Louva-a-Deus do Vazio. Depois de matar do amanhecer ao anoitecer, também comecei a me sentir cansado. Vazio Mantis, vamos lá. Ao ouvir a ordem, a figura do Vazio Mantis desapareceu instantaneamente entre os monstros. Saí do campo de batalha e caminhei em direção ao local de acampamento que havia escolhido há muito tempo. Neste momento, 3 sons de passos vieram das profundezas das ruínas silenciosas. Jovem mestre Li, você nos deu muito trabalho para encontrar 3 homens de preto. Cercados de diferentes direções, um mago, um arqueiro e um cavaleiro carregando um escudo de espada. Com um som de assobio, uma flecha afiada atirou da escuridão. Eu não desviei ou me esquivei. A flecha parou a apenas 2 centímetros de distância na frente do meu corpo. O homem de preto segurando o arco e flecha perguntou-se sobre qual método sua agressão havia sido evitada. Então ele suspirou com interesse, como esperado de uma única pessoa. No próximo segundo, a flecha afiada suspensa na frente dele explodiu com um estrondo, transformando-se em um raio de luz e caindo sobre mim. Um símbolo gigante apareceu de repente no topo da minha cabeça, brilhando na noite escura. Contagem de prata. Pensei em uma habilidade comum de arqueiro de nível 25, que pode marcar o alvo.
Rastreie a localização do alvo e não pode entrar em um estado invisível. Eu não me importo. Ou seja, eu nunca pensei em fugir. Fique tranquilo, eu não vou fugir. Ao mesmo tempo, secretamente dei uma ordem para o Vazio Mantis. Se for conveniente. Você pode me dizer por que está me procurando? Você não quer escapar. Você não pode escapar, certo? O mago de preto bufou friamente, de repente, bebeu em uníssono. Este garoto é extremamente astuto. Pare de falar bobagens com ele e apenas haja diretamente. Enquanto falava, o mago de preto levantou sua equipe. Uma luz brilhante foi disparada da equipe e uma enorme bola de luz subiu ao céu. Feitiço de iluminação. Eles não entendem por que Liao, como um invocador, não mostra seus familiares agora. Deve ter meios de invisibilidade. O efeito do feitiço de iluminação é acionado, mas os três ainda não viram os familiares de Liao. Os outros dois também perceberam que algo estava errado. O arqueiro saltou para o prédio atrás dele, puxando totalmente o arco e pronto para atirar a qualquer momento. O mago está acumulando poder no local. Na verdade, o homem de preto lançou diretamente uma habilidade de investida. Minha expressão não mudou nem um pouco. Já que a existência do Vazio Mantis não pode ser detectada, aquele que possui o talento de intuição está invencível. Vendo que não me abalei, o mago bufou friamente. Bola de fogo maior. Uma enorme bola de fogo com 1 metro de diâmetro, voou com chamas furiosas, e ao mesmo tempo 3 energias de espada misturadas com o som de ar rompido. Rápido como um raio, na verdade, o homem de preto apareceu na minha frente, com a espada gigante erguida. Com um estrondo, 3 energias se fundiram, levantando muita poeira. Vendo isso, o mago guardou seu cajado e sorriu friamente, pensando que era um gênio incrível, mas acabou sendo um lixo inútil. Esta é uma voz leve e clara, vinda da poeira. Vocês não querem falar. Então deixe-me adivinhar, eu saio lentamente da poeira ileso. Os 3 homens de preto veem esta cena. Atordoados no lugar, vocês me chamam de Li Xiaonian. Certamente sabem que sou filho do presidente da guilda Lobo Prateado. E eu não ofendi ninguém, então só pode ser o talento que mostrei. Tocou os interesses de alguém, e em Jiangou, existem apenas 3 forças qualificadas para desafiar a guilda Lobo Prateado. Mansão do Lord Shen, a família Wen e a família Qin. Ouvindo isso, as pupilas dos 3 encolheram de repente, e um arco surgiu no canto da minha boca. Matando um, o louva-a-Deus do vazio que está comigo há muito tempo, apareceu de repente atrás do arqueiro. A profissão de arqueiro nem sequer soltou um grito antes de ser cortada em 4 pedaços por 2 garras afiadas. Vendo esta cena, os 2 homens de preto restantes caíram em um porão de gelo. Vocês podem dizer agora, qual das 3 forças? Não posso dizer, eles me matarão. Na verdade o homem de preto foi o primeiro a não suportar a pressão. Largando a espada gigante caindo no chão, o mago de preto tremia deliberadamente ao lado, este homem de preto segurando o cajado. A qualidade psicológica é muito melhor do que a de um escudo de espada. Sendo assim, o sangue espirra no local. O sangue quente tingiu metade do rosto do cavaleiro de preto, perguntando pela última vez. Qual lado? O cavaleiro não aguentou mais, levantou-se e lançou habilidades de investida repetidas vezes. Correndo para longe, olhando fixamente por um momento, um corpo roxo escuro apareceu de repente na frente dele. O louva-a-Deus do vazio levantou sem expressão suas longas e finas garras e cortou lentamente em direção ao cavaleiro de preto. Vendo as garras frias e afiadas bem perto, o cavaleiro ajoelhou-se diretamente no chão. Eu digo, é o chefe da família Ilven. Ele soube que você estava indo sozinho para a fronteira. Nos deu uma grande quantia de dinheiro para nós 3, para nos deixar matar você, e então encontrar uma maneira. Nos envie para outra cidade. O Wang do salão do vazio abate com a faca, e a cabeça do cavaleiro de preto cai. Olhando para os 3 cadáveres à minha frente, meus olhos se estreitam ligeiramente. Família Ilven. Se bem me lembro, aquele mestre de barreira de nível 1 da escola da floresta é o 2º jovem mestre da família Ilven. Eu não ofendi a outra parte, porque eles enviaram pessoas para me matar, mas a inimizade já foi estabelecida. No futuro, encontrarei uma oportunidade para me vingar. Não há equipamentos de prata. Depois de colocar os equipamentos no espaço de armazenamento, eu caminhei em direção ao acampamento. Na manhã seguinte, Wang do salão do vazio e eu embarcamos novamente em uma jornada de matança. Depois de cerca de 2 horas e meia, uma luz dourada brilhou. Meu nível subiu para o nível 10. Ao mesmo tempo, várias mensagens do sistema soaram em minha mente.
Nível atingido 10. Ganhe pontos de atributo livre. População de Itzard Online mais 1. Sorteio Aztec 1. Fundo de rede acionado. Moedas de ouro mais 10. Desenhando runas de aprimoramento Aztec. Parabéns, você desenhou uma runa de nível laranja. Contrato demoníaco. Outro nível laranja. Meu rosto mostrou surpresa. Verificando rapidamente o efeito do contrato demoníaco. Contrato demoníaco. Nível laranja. Sacrifique o HP atual para aumentar o limite da população Itzard. Pode ser sacrificado uma vez por batalha. Atualmente pode ser sacrificado uma vez. O que é HP? Sacrifique para mim. Eu quase não hesitei e escolhi sacrificar diretamente. Enquanto talento Itzard. Enquanto Itzard existir, eu não sofrerei dano. Com minha própria força de combate. Se o Itzard se foi, não adianta ter mais HP. O contrato demoníaco começou a funcionar. Eu só senti que algo foi perdido do nada. Abrindo o painel do sistema. Nome, Li Yao. Profissão. Defensor de Undin. Oculto como 1. Nível. 10% 0.01 HP. Originalmente 1250. Força. 20. Espírito. 10 Coagulação. 123. Resistência. 25. Ponto de atributo livre espaço heterogêneo. 1/3 equipamento pingente sanguessuga. Redução de tamanho 2/8 habilidade. Mantis do vazio invocação SAS. Fundo de rede desconhecido treinamento de combate real. Desconhecido pacto demoníaco desconhecido. Talento X derrotar. Armado jogador de xadrez direto aumento de estrelas. Minha próxima linha realmente deduz 94% dos meus pontos de vida. Se não fosse pelo talento jogador de xadrez direto, eu me tornaria um canhão de vidro literal, quebrando ao toque. Em seguida, irei ao calabouço da colmeia Goblin para dar uma olhada. Antes disso, preciso voltar para a cidade e me preparar totalmente. Depois de meia hora, entro e saio pelo portão da fronteira. Salto das costas da mantis do vazio. Forneço uma prova de identidade. Entro na nova bolsa da web, divido em vários grupos procurando diferentes agentes de vendas, comprando tudo, exceto os itens da missão. O cartão bancário logo recebe 2,4 milhões de moedas de dragão. Em seguida, envio as várias tarefas que recebi da Guilda dos Aventureiros. Mais 400 mil moedas de dragão são depositadas. Volto para a nova web. Vou até o balcão de compra de livros de habilidades. Preciso comprar livros de habilidades de invocador. Posso ver os produtos? A atendente olhou para mim. Sorriu levemente. Sr. Li, eu não esperava que a outra parte me conhecesse. É o seguinte, o presidente Li nos instruiu especialmente a respeito de algo. Contanto que veja você voltar de fora da cidade, entregue a você. Vendo minha reação, a atendente sorriu e me entregou um tablet. Assim, você primeiro seleciona o livro de habilidades e eu vou pegar a coisa para você. Depois de dizer isso, Gui Yuan foi rapidamente para os bastidores. Eu não pensei muito sobre isso e comecei a folhear o tablet. Meu dinheiro provavelmente é suficiente para comprar livros de habilidades de invocação de nível B ou C, mas não tem muito significado para mim. Só preciso gastar requinte. Mesmo que seja uma criatura invocada de nível 1, posso promovê-la para o nível SSS. Então, só preciso encontrar as criaturas invocadas mais adequadas para mim. 2 posições, uma criatura invocada de magia de longo alcance. Uma criatura invocada do tipo tanque ou suporte. Depois de inserir as palavras-chave, eu estava prestes a abrir, mas fui parado por Gui Yuan. Sr. Li, é melhor esperar até que não haja ninguém por perto para abri-lo. Eu acenei com a cabeça, imaginando que estava na caixa, guardando no anel de armazenamento. Sr. Li, você já escolheu um ser invocado adequado? Por que este é tão mais caro que os outros? Apontei para o verme devorador. Porque o atributo de vida do verme devorador, teoricamente, pode crescer até o nível de um ser invocado de nível 1. Mas eu não recomendo que você escolha este. Gui Yuan clicou algumas vezes no tablet. Veja você mesmo. Verme devorador, ser invocado de nível B, com habilidade própria, devorar, morder o alvo, perdendo 10% de sua própria vida. Causa 30% do dano verdadeiro da vida máxima do alvo. Se este dano matar o alvo, então pode aumentar permanentemente sua própria vida em 1. Tempo de recarga, 1 hora. Olhando a descrição, fiquei um pouco desapontado. Embora seja um tipo de crescimento infinito extremamente raro, o valor de crescimento é muito baixo. Mesmo que seja usado ao máximo, só aumentará 24 pontos de vida por dia.
Imagino que seja por isso que Guy Yuan não recomenda. Espere. Para um invocador comum, o verme devorador é apenas um ser invocado de nível B. O efeito da habilidade é limitado. Se eu usar a ascensão estelar, isso aumentará esse valor? Ou diminuirá o tempo de recarga? Nível B significa que há muito espaço para melhorias. Quanto mais penso, meus olhos ficam mais brilhantes. É este cartão. Com o livro de habilidades na mão, cheguei ao 7º andar da New Yao Exchange, na sala. Estendi a mão e coloquei-a sobre o livro de habilidades. O livro de habilidades se transformou em um brilho estelar e fluiu para o meu corpo. Os atributos do verme devorador apareceram no painel do sistema. Verme devorador de nível B, nível 10. Aumenta com o nível do invocador. Nível B. Nível estelar, B estrela. Ascensão estelar de uma estrela de nível B, requer 5 moedas de ouro. Vida, 330. Força, 56. Espírito, 49. Agilidade, 51. Resistência, 66. Atributo principal, habilidade 1. Devorar, morder o alvo, perdendo 10% de sua própria vida. Causa 30% do dano verdadeiro da vida máxima do alvo. Se este dano matar o alvo, então pode aumentar permanentemente sua própria vida em 1. Tempo de recarga, 1 hora. Só posso dizer que é medíocre. Mas o sistema me dá uma ascensão estelar. Antes, restavam 5 moedas de ouro. Ascenda para uma estrela. O fundo de Red deu mais 10, o suficiente para a ascensão estelar do verme devorador. Fim da ascensão estelar. Eu vejo o painel de atributos do verme devorador. O nome mudou de verme devorador para predador do vazio. Também há um vazio atrás. É uma pena que o vazio precise de 3 fatores do vazio presentes ao mesmo tempo para serem acionados. Fator, predador do vazio, nível 10. Com a melhoria do nível de troca, categoria, estrelas. Atrás, vazio de luta, estrelas. 2 estrelas, 15 moedas de ouro necessárias para a ascensão estelar do fator estelar, vida, força, espírito, agilidade, resistência. Atributo principal, habilidade 1. Evolução devorar, morde o alvo, perdendo 10% de sua própria vida. Causa 35% do dano verdadeiro da vida máxima ao alvo. Se este dano matar o alvo de nível chefe, a vida pode ser permanentemente aumentada. O aumento é de 10% da vida do alvo. Tempo de recarga 45 minutos. Habilidade 2. Ruptura. Causa 5% de dano mágico da vida máxima aos inimigos na área alvo. Anexa um efeito de arremesso e reduz a velocidade de movimento do alvo arremessado em 60% por 5 segundos. Tempo de recarga 15 segundos. Perfeito. Foi cancelado após a ascensão estelar. A melhoria da vida ao devorar criaturas comuns se transformou na necessidade de devorar alvos chefes. A maioria das criaturas de nível chefe tem uma vida extremamente alta. Contanto que possa matar, a vida aumentada uma vez é igual à melhoria anterior de centenas ou milhares de vezes. Eu invoco o saqueador de cadáveres. As criaturas da família do vazio são todas de pele roxa escura. Olhando para a forma do saqueador de cadáveres, não pude deixar de murmurar. 1 metro de altura, membros eretos antes de seus pés, corpo ereto. Existem 2 dentes enormes em ambos os lados do aparelho bucal, o que é assustador. O próximo é este baú. Eu tiro o baú preto do anel de armazenamento e coloco na mesa. Acho que sei o que tem dentro. Subsídio de recursos para profissionais. Esta é também a razão pela qual comprei apenas um livro de habilidades. A razão para voltar para o quarto. O subsídio de recursos é composto por um emblema de troca de habilidades de classe. Não preciso gastar dinheiro extra para comprar. Estendo meu dedo e coloco na caixa preta. Uma grande quantidade de vapor é expelida e a caixa preta se abre lentamente, revelando o que está dentro. Fico paralisado no lugar. É o subsídio de recursos de ataque que aparece diante dos meus olhos. É a insígnia de habilidade que eu tinha antes, só que a marcação nela mudou para essa além disso. Existem vários frascos de poções desconhecidas cintilantes. Então é isso, a família enviou pessoas para me atacar. Provavelmente por causa disso. Eu uso o computador no meu quarto para abrir a rede mental. Se não me engano, existe uma habilidade com que todos os invocadores sonham, e pertence à categoria de nível S. Abro a página de pesquisa e digito as palavras-chave. Um livro de habilidades aparece na página. Clico imediatamente em trocar. A insígnia de habilidade de nível S desaparece lentamente. É substituído por um livro antigo e amarelado.
Correntes S. Invocador pode designar um monstro invocado. Para conectar correntes de alma, o invocador pode compartilhar todos os atributos e habilidades desse monstro invocado. Duração de 20 minutos, tempo de recarga de 12 horas. Essa habilidade pode ser considerada perfeita. Adaptada à minha situação, aumentando infinitamente o atributo de força, combinado com o talento estrategista. Só posso dizer que é uma combinação imbatível. Depois de aprender a habilidade, meus olhos pousam nos frascos de poções restantes. Há uma lista na parte inferior da caixa, apresentando o efeito das poções. Poção quadridimensional de nível S. Pode ser tomada uma vez a cada 20 níveis, aumentando permanentemente o atributo correspondente. A poção quadridimensional não aumenta instantaneamente. Precisa de algumas horas para digerir a força da poção. Tomo os 3 frascos de poção e deito diretamente na cama, fechando os olhos. Enquanto eu dormir rápido o suficiente, o sofrimento não me alcançará. A noite cai. Saio da cidade novamente, subo nas costas do louva-a-Deus do vazio e corro em direção a uma direção. O alvo aponta diretamente para o braço encharcado de sangue.